Seja bem-vindo ao canal Ser Mais Autoridade. Eu sou Diogo Arraes, tenho mais de 2 décadas de experiência no mercado de educação e há mais de 10 anos guio bons especialistas, executivos, celebridades, pessoas de destaque para que elas obtenham muito mais respeito e construam ativos de autoridade que sejam devidamente reconhecidos e aplaudidos. No vídeo de hoje você vai saber o que deve ser construído para você ser muito mais bem pago e reconhecido no mercado de atuação. Provavelmente você já ouviu falar sobre o termo posicionamento. E muitas vezes você dá mais valor à questão de opinião, fulano tem um posicionamento, logo ele tem uma opinião muito consolidada, do que simplesmente se aprofundar mais no conceito sobre posicionamento, de entender como ocupar o espaço ideal na memória do seu público-alvo. Aliás, a primeira lição que nós deveremos lançar a partir de agora é porque algumas pessoas querem falar sobre tudo, sobre todos os temas. E hoje em dia, economia de atenção, muitas ofertas, muitos vídeos e um amplo acesso à informação, muita gente acaba falando demais sobre tudo e com isso essas pessoas acabam se transformando em executivos e especialistas invisíveis. Mais do que tudo isso, muita gente acha que precisa de um caminho milagroso ou que ela tenha que entender tudo sobre o digital para ser devidamente reconhecido. E não é por aí. Por isso, nesse vídeo eu separei os 3 pilares essenciais para que você obtenha muito mais reconhecimento e construa ativos rentáveis e que você possa ser reconhecido por aquilo que você vai construir. A invisibilidade surge a partir disto aqui. O primeiro ponto é você entender sobre posicionamento. All Ries e Jack Truth, na obra consolidadíssima, Posicionamento, disse o seguinte, que o posicionamento está ligado a essa memória, o lugar que você ocupa na mente do seu público-alvo. Então é um processo associativo, isso envolve um pouco também ali de aspectos ligados à própria comunicação, à linguística em si, mas você deve entender o seguinte, quando se fala sobre uma área, existem nomes de pessoas associados àquela área. Então, quando se fala, de repente, sobre a advocacia criminal, existem alguns nomes de referência, isso já é o quesito de posicionamento. Mais do que tudo isso, quando se fala sobre cirurgia plástica, aí nós lembramos alguns nomes, quando se fala sobre o mercado de personal trainer, dos famosos profissionais da educação física, nós lembramos de alguns nomes. Nomes ligados ao futebol, lembramos de alguns. Bons comentaristas e por aí vai. Então, em toda área, existe esse processo associativo. E com isso, quanto mais específica for a sua comunicação, quanto mais você estudar sobre o mercado, o território no qual você quer crescer, mais você terá clareza sobre o que comunicar, o que você vai criar, quem você quer convencer e mais, quem é o seu público ideal. Eu separei então aqui, você vai perceber primeiro por este slide que está aqui, mas eu tenho algumas perguntas que são sagradas já para você sair com essa ideia muito bem sacramentada sobre o posicionamento. Antes de comunicar, decida o que você representa e em que lugar você é insubstituível. Insubstituível, ou seja, você ali é único para quem? Para que tipo de público? Agora, quando eu falo único, não é que vai existir apenas uma pessoa. Essa expressão é muito colocada ali nos quesitos de posicionamento, mas eu quero deixar muito claro com você em que campo ali, em que campo do saber, em que especialidade você é peculiar. E pode ser em algo, se você de repente é um empresário, tem algo ali, um comércio ali que parece muito simples, mas a maneira de você resolver é uma maneira muito peculiar. Então, quanto mais você entende a sua peculiaridade, mais você vai conseguir convencer esse público-alvo. Porque as pessoas estão em busca de soluções e quanto mais você apresenta essas soluções de maneira prática, mais essas pessoas confiarão em você, mais elas vão dar atenção para aquilo que você fala. Entendeu? Então, se você tem esse público específico, essa solução específica, você então é esse inigualável. Então, para quem você é, uma escolha óbvia, Em que mercado, qual é ali a sua expertise? Então, procura documentar tudo isso. E assim, vamos lá, você busca crescer em que mercado? E dentro desse mercado, qual vai ser o território? O seu concorrente já ocupou que tipo de espaço?
Então vamos lá. Como eu disse ali há pouco sobre esse território ali da educação física, dos profissionais de educação física, não adianta você querer competir neste exato instante com exatamente o número 1 do Brasil naquela área, concorda? Pois é. Então, você precisa achar algo ali em que você possa agregar e até mesmo associar-se com essa pessoa, de modo que um complemente o outro. Essa sagacidade de você entender o território é que fará com que você tenha destaque o mais rápido possível, de maneira mais coerente. Mas aqui nós não vamos falar simplesmente sobre rapidez, mas sim sobre organização e criar expectativas reais sobre onde e como você quer crescer. Ou seja, vamos lá, vamos supor que você vá lançar uma obra. Adianta você lançar exatamente sobre o mesmo tema, quase que com o mesmo título, tentando concorrer com a verdadeira raposa do mercado? Não vai dar. Ou seja, mas se você descobre uma brecha ali, se você descobre um interesse peculiar, por isso a saudável pesquisa, quanto mais você pesquisar, mais você entenderá, poxa, eu posso aqui dentro desse mercado, existe essa brecha aqui e eu posso agregar com isso. Isso acontece dentro da sua empresa, isso acontece fora da sua empresa, isso acontece no mercado editorial, em qualquer situação de competição, em qualquer situação profissional, executiva ou empresarial. É refletir bastante, colocar em ação esses elementos do posicionamento. 99,9% das pessoas, claro que aqui é só um elemento retórico, um elemento de argumento que eu estou colocando, a maioria das pessoas, infelizmente, não se dá ao trabalho mais difícil, que é o quê? Documentar essas questões. Então, poxa, pegar lá o papel e caneta e documentar, olha, no mercado existem essas referências, esses são aqui os números, esses são aqui os dados, e eu posso crescer com isso. Lembra? Gastar energia, investir a energia, aquilo que você tem de mais precioso, que é a questão do tempo, com essa documentação, porque isso vai lhe trazer expectativas reais e não ficar só no fantasioso mundo de assistindo vídeo a mais vídeo e tal, e achar que da noite para o dia você vai simplesmente crescer e ter o destaque na área. Não é por aí, mesmo quando você já tem uma larga experiência dentro de uma empresa, dentro de um mercado especificamente. O destaque de verdade começa nesse ponto, nesse trabalho de documentação e, então, veja aqui, esse quesito do posicionamento, certo? Segundo ponto, e aí é uma dificuldade de muitas pessoas, entender mais sobre a expressão falada e escrita. Muita gente, infelizmente, não tem acesso a, pelo menos, básicas ferramentas de persuasão. Quando esses executivos, esses bons especialistas, até no seu caso mesmo, quando você sobe ao palco, fica faltando naturalidade. Ou seja, você não sabe em que momento aumentar, diminuir a voz, ter ali uma pausa. E muitas pessoas acabam achando que é somente fazer um curso de oratória e essa pessoa vai convencer muito mais. Com toda a minha justiça, as excelentes ferramentas em um curso de oratória, muitas pessoas nem sabem ao certo com quem falar, porque elas não desempenharam aquele exercício anterior sobre o posicionamento. Então, se elas não fizeram esse exercício sobre o posicionamento, fica bastante complicado, porque você precisa ter ali um desenho realmente mental sobre quem você fala. Aliás, né, uma das grandes técnicas de comunicação é você olhar para a câmera e visualizar uma pessoa, não um objeto. Então muita gente trava, fica artificial, muito automática, sai ali dessa parte humana, consequência, essa pessoa é muito menos aplaudida, ela não consegue gravar bons vídeos e mais, né? Ainda existe um grande gargalo, causado até por essa grande era das IAs. São poucas as pessoas hoje que se dedicam a construir mensagens genuínas. Essas mensagens genuínas, persuasivas, informativas e mensagens que causem a emoção nas pessoas. Realmente ali tirar lágrima, né? Emocionar o seu público-alvo. Não sou contra as IAs, muito pelo contrário, eu sou super a favor das IAs. As IAs vieram para agregar. No entanto, não dá para delegar para IA 100% de uma vida, 100% de uma carreira e achar que as IAs vão resolver qualquer tipo de problema. Então, ainda a linguagem é muito robotizada. Pode ser que daqui a algum tempo, né,
as IAs até possam gerar esses testes emotivos. Duvido bastante, porque a parte, né, essa parte da emoção e tal, é muito humana e somente nós, com muito e muito estudo, conhecimento, inteligência emocional, vivência literária e outros aspectos, somente nós mesmos, humanos, saberemos como nós vamos emocionar a nossa plateia. E existem 3 pilares aqui que são essenciais a quem domina a expressão falada e escrita. E esses 3 pilares são, sim, a oratória, sim, a retórica, né? Lembra lá a retórica clássica de Aristóteles? Você que não conhece ainda a obra, indico que você conheça essa obra, que é fantástica e vai aumentar muito o seu grau de convencimento diante do tema sobre o qual você fala e como estruturar reuniões, apresentações que são bastante persuasivas, de conhecimento e que levam sim a esse aplauso. Então, nós temos oratória, retórica e esse ponto aqui relativo à escrita. Afinal de contas, se você busca destaque, isso vai demandar o devido conhecimento gramatical, elementos ligados à criatividade na própria escrita, sobre como você vai criar uma mensagem. E longe da ideia de, puxa vida, isso aqui precisa parecer perfeito. Não, mas olha só, olha como existem os degraus de maneira agora um tanto quanto óbvia. Ou seja, se você desenvolve um bom trabalho de posicionamento e se você se aperfeiçoa na expressão falada e escrita, concorda que as pessoas vão começar a dar cada vez mais atenção àquilo que você fala? Sim. E uma vez que são consolidados esses 2 pilares aqui, você vai chegar ao terceiro e último. Esse terceiro e último pilar é um pilar que muda a vida de qualquer bom especialista, de qualquer executivo, de qualquer profissional que busca mais destaque. A consolidação de ativos de autoridade. Aliás, você sabe o que é um ativo de autoridade? Um ativo de autoridade é tudo aquilo que você cria e vai representar a sua autoridade. De maneira bastante concreta, um método que você criou, uma linha editorial que você criou, uma página, um audiocast, um podcast, um canal aqui no YouTube, um canal, uma distribuição inteligente desses conteúdos nas mídias sociais, ou seja, esses próprios perfis nas mídias sociais. Então, todos eles atuando para quê? Para reverberar a sua autoridade. Excelente, isso é muito bom. Então, isso é um ativo de autoridade. Uma apresentação que você construa, um enredo de uma palestra, puxa, quantas pessoas, né, depois de alguns anos aí no mercado, longos anos no mercado, essas pessoas pensam em estruturar palestras. Ótimo, excelente. Inclusive, eu tive a honra de, durante 5 anos, estar aqui guiando o processo, a produção escrita do professor Leandro Carnal, uma grande honra à minha carreira. Eu fui o organizador da obra Para Pensar e Escrever Melhor. Aliás, é até bom que você já se inscreva aqui no canal para poder sempre acompanhar este tipo de conteúdo aqui que visa ter muito mais autoridade, por isso o nome do canal, Ser Mais Autoridade. Então, todo ativo de autoridade, uma consultoria que você vai fazer, um curso que você vai criar, tudo isso é chamado de ativo de autoridade. Sabe, aquela ideia de, poxa, eu posso estar ali descansando, dormindo, e esses ativos continuam trabalhando para mim, para o meu legado, para o meu nome, o meu reputacional. Excelente. E assim você vai fazer o quê? Você vai fazer com que toda a sua comunicação, todo esse trabalho de posicionamento fique ali em função de quê? De mais rentabilidade? Sim, mas de defesa àquilo em que você acredita. Afinal de contas, né, o conhecimento hoje em dia acabou se transformando em uma commodity. Então, vários dos nossos possíveis clientes, potenciais clientes e contratantes são pessoas que visualizam muito os nossos princípios. Então, eu acredito muito em princípios bastante éticos, sou contra essa coisa de atalho, de vai crescer da noite para o dia, sabe? Esses atalhos que realmente não se sustentam, essa coisa milagrosa ali, acredito em Deus, tenho bastante fé no meu cotidiano. Então, esses elementos representam os nossos princípios e valores. Então, somado a um bom trabalho de posicionamento, somada a essa questão da boa expressão, do domínio da expressão falada e escrita, e a consolidação dos ativos de autoridade, aí, meu amigo, você pode sim
trabalhar com um ótimo marketing, você pode ter um setor comercial, você pode ir em busca de ter uma agenda mais cheia diante de projetos que você às vezes pensava assim, poxa, eu vou deixar engavetado esse projeto do livro. O livro é um ativo de autoridade, né? Quantas pessoas de destaque têm várias obras, essas obras todas ali dialogam com um método, uma carreira e uma reputação, não é mesmo? Então, a maioria, infelizmente, acaba engavetando esses projetos. Por quê? Porque não tem um passo a passo. Então, nós vimos aqui como é que as pessoas são mais bem pagas, como é que elas são únicas, como é que elas são mais bem reconhecidas e como elas elevam a autoridade no mercado em que elas estão. Então, existe método, existe um posicionamento, existe uma expressão falada e escrita, existe a consolidação dos ativos de autoridade. É assim que muitas pessoas começam a ter o agenciamento de suas palestras, a publicação de suas obras, porque elas entendem o jogo do mercado. Elas se veem como pessoas públicas e antes de estarem ao palco, elas já se projetam ali. Por quê? Porque elas têm documentação, elas fazem o trabalho mais difícil, que é o quê? Justamente essa pesquisa, essa documentação, acham uma brecha no mercado, dominam muito bem a palavra falada e escrita e com isso, sim, elas colocam no ar uma série de pontos que são desejosos, criativos e que levam a esse destaque. Acredite, o sucesso deixa inúmeras pistas por aí, como diria o grande Tony Robbins e tantos outros aí que repetem essa expressão, mas além de deixar pistas, o sucesso não é um acaso, nem é para uma pessoa que teve muito mais sorte. Essas pessoas são obstinadas e elas cumprem esses 3 pilares que foram apresentados ao longo deste vídeo. Seja muito bem-vindo ao Ser Mais Autoridade. Clique em curtir se você curtiu e vai cumprir essas 3 etapas aqui relativas a todo esse sucesso e esse reconhecimento. Compartilhe, inscreva-se no canal, seja sempre bem-vindo. Eu sou Diogo Arraes e eu tenho certeza de que você vai ser cada vez mais autoridade no mercado em que você atua. Sucesso sempre é você e até o nosso próximo vídeo.